Oi, minhas criaturinhas do mal, meus bichinhos, meus monstrinhos queridos, que eu adoro muito, que saudade que eu tô de vocês, de todos. Não tem um que eu não sinta falta, né? Saudade de brigar com o Misael, de brigar com o Thiago, de dar risada com o Misael, de dar risada com o Thiago, de pegar no pé do Carlos, de brigar com o Brian, de cansar de ouvir o Brian repetir, de pegar no pé do Bajo, de pedir atenção, de conversar com vocês, tudo que a gente tinha o hábito de fazer, que agora momentaneamente a gente parou, tá? Mas já que as aulas têm que continuar, vamos continuar aqui pelos meios digitais mesmo, né? Se a minha voz falhar, provavelmente foi o áudio, sabe como é que é, né? Eu tô aprendendo a mexer nessas coisas, minhas criaturas malignas. Mas muita saudade de vocês, das meninas também, da gente fofocar, da risada, né? De tudo que faz com que a aula seja boa, né? Porque a aula é um conjunto, não é só matéria, é tudo a interação que a gente tem com vocês e eu sinto muito falta disso. Tô adorando o jeitinho do Eric, hein? Tá de parabéns, Eric. Tá, mas vamos aí, ó. Esse slide vocês não vão precisar copiar porque vocês já têm ele no caderno. Só que eu tô passando de novo uma revisão porque vocês vão precisar fazer uns textos. Então, é só para explicar rapidamente. A gente trabalhou isso daqui, porque agora vocês vão pôr efetivamente na prática a dissertação. A gente viu um por um os tipos de parágrafo, parágrafo de introdução, parágrafo de conclusão, parágrafo de desenvolvimento. Nós vimos um por um, vocês colaram no caderno os exemplos que eu dei. E agora eu vou retomar porque vocês vão precisar dele para atividades, tá? Já vamos aí dar continuidade. Bom, dissertação é um bicho de 7 cabeças? Para muitos é. Mas não precisa ser uma coisa assim que vai acabar com o mundo de vocês. E vocês precisam se apropriar dessa escrita, desse gênero de texto, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. O que ele precisa é de prática. Nada no mundo é uma coisa de 7 cabeças, gente. Tudo que vocês não podem aprender... exato. Tudo que vocês não aprenderam ainda, vocês podem aprender. Quando você coloca na cabeça que você pode aprender, você vai e faz. Eu penso desse jeito. Se eu colocar na minha cabeça que eu sou capaz de fazer alguma coisa, eu sou capaz, então eu vou fazer. A mesma coisa com a escrita. Para uns vai ser uma coisa mais fácil, para outros precisa de um pouco mais de trabalho, precisa mais de técnica. Porque dissertação é técnica, o que eu ensino para vocês é técnica. Só que vocês têm que pôr em prática. Então, por isso de ler, por isso de exercitar a escrita, é o que a gente vai fazer, tá? Então, tudo que nós falamos, tudo, gente, é um discurso. É um discurso único, em partes, né? Nós somos o discurso de várias pessoas, dos nossos pais, dos nossos amigos, da sociedade em que a gente vive. Aí você mistura com um pouquinho da sua personalidade, porque discurso não é só a escrita, é seu pensamento, tá? É seu ponto de vista sobre alguma coisa, a maneira como você pensa, só que esse discurso ele foi sendo enraizado em vocês desde criança, né? Então, os princípios que vocês têm, isso vocês vieram adquirindo com os pais de vocês. Algumas coisas assim com a idade vocês foram eliminando, um pensamento de determinado jeito. Ah, meu pai, eu não concordo com esse pensamento do meu pai. Aí você muda, você vai se moldando, tá? Então, discursos são as nossas conversas. É isso aqui agora, né? Quando eu digo pra vocês que quando eu não sei fazer uma coisa, mas eu quero muito aprender, eu coloco na cabeça e faço, é uma ideia minha, é um ideal meu, é um ponto de vista meu, que para muitos pode ser uma coisa boa, pode ser um estímulo, para outros não. Então, discurso é as nossas conversas, né? Essa conversa descontraída agora através do vídeo, quando eu estou aqui apresentando essas aulas para vocês. Meus amores, que saudade, né? Então vejam aí, a escrita dissertativa, né? Tanto a escrita dissertativa como o artigo de opinião em si, aquela professora louca que deu aula para vocês lá no nono ano, tá lembrado? Essa professora aí, que vocês conhecem bem, sabe? Essa professora aí. Ela dizia o quê? Tanto a escrita dissertativa quanto como a de opinião, elas querem o quê? Como o artigo, né? Você tem lá a dissertação e o artigo de opinião. Os dois são textos que vão emitir opinião. Só que quando você aprende no nono ano é uma coisa mais simples, né? É vocês colocando em prática, é aprendendo a usar os conectores, as conjunções, o porquê delas, o porquê do mas, do entretanto, do porém, do logo, né? Por que essas conjunções são de... A gente costuma usar no meio para desenvolvimento, por que eu uso logo para conclusão, né? Mas o essencial, tanto do ser dissertativo quanto do texto do artigo de opinião, é que ambos vão fazer o quê? Expressar opiniões. Só que no nono ano você começa a aprender
Normalmente a gente estrutura esse texto em 5 parágrafos, né? E você coloca a sua... Você pode falar eu acredito, nunca pode falar eu acho. Quem acha não acha nada, né? Então você precisa ter certeza. Seu ponto de vista pode ser o mais errado do mundo, mas pra você... Pode ser o mais errado do mundo pra mim, mas pra você tem que ter... Pra você tem que ser certo. Então, na hora de escrever, você não tem o eu acho. Então, esses dois textos, tanto a dissertativa escrita aqui como o artigo de opinião, eles vão exigir o que de vocês? Leitura, reflexão, técnica, prática. A técnica, quando eu falo, é a estruturação, né? Como é que escreve, por que de tantos parágrafos, por que na dissertação eu tenho vários tipos de parágrafos de introdução, vários tipos de parágrafos de desenvolvimento, por que eu aprendo sobre o parágrafo de alusão histórica ou não, por que o parágrafo de citação é importante ou não. Então vejam, isso é técnica. A prática é a escrita em si. É quando você coloca no papel a sua leitura, a sua reflexão sobre o que acontece no mundo ao seu redor. Esses dois textos, tanto o artigo de opinião como a dissertação, eles querem o que de vocês? Né? Conhecimento prévio. Eles querem o pensamento de vocês. Então é hora de colocar no papel, só que de uma hora de colocar de uma forma bem estruturada, tá? Então, tudo que vocês aprendem, tudo que vocês têm de bagagem, ela não pode ser ignorada, né? Tudo que vocês têm de bagagem serve agora para escrita, porque a gente aprende um com o outro, é o que você vai colocar no papel, tá? Então vejam. Aí você tem agora aqui o próximo. O texto, né? O texto em si, normalmente eu sempre pedi para vocês 4 a 5 parágrafos, né? Por quê? Tanto o texto dissertativo quanto o artigo de opinião, eles precisam ser objetivos, por isso do conciso. E tem que ter bastante informação, né? Porque você vai defender uma opinião, principalmente o dissertativo, né? O de opinião não existe tanto assim uma referência, uma fonte. Você pode falar o que você pensa. Bom, por exemplo, como eu costumo dizer, o nosso abençoado que está no governo é pneu das ideias, né? Eu posso colocar isso lá no meu artigo de opinião. Acredito, né, que o Brasil, infelizmente, vem sendo mal governado, gerido por uma pessoa que não está com as suas faculdades mentais certas. Aí eu vou explicando o porquê dessas faculdades mentais dele aí não estar certa, né? Sem nenhuma comprovação, mas eu vou explicando no artigo de opinião. Porque ele tem esse discurso de ódio, porque em um momento de Covid-19, em que as pessoas elas não podem ficar aglomeradas, ele sai na rua chamando as pessoas para participar de passeata, desmoralizando tanto o que a Organização Mundial da Saúde diz, como o seu próprio ministério. Então isso seria o início, sei lá, de um artigo de opinião. Eu não preciso da comprovação científica, eu não preciso pegar um laudo médico para dizer que esse cara é pneu das ideias, entendeu? Já no texto na dissertação, se eu tiver uma comprovação dessa, se eu tiver sei lá, a mídia publicou uma foto, ou a opinião de um médico, psicanalista, sei lá, que falou, que comprova que esse cara é pneu das ideias, eu vou lá e faço o quê? Posso até começar dessa mesma forma, né? O Brasil, infelizmente, né, passando por uma pandemia que assola o mundo inteiro, vem sendo, né, atingido tanto pela pandemia, pelo Covid-19, como um governo desestruturado, né? Nós temos aí um representante que, quando você tem lá a Organização Mundial da Saúde dizendo que nós devemos ficar em casa, nos protegermos, aí você insere lá, sei lá, alguma recomendação da Organização da Saúde no seu texto, você está dando provas. Essa é a diferença entre o artigo de opinião e a dissertação. A dissertação, ela ainda vai dizer o que você pensa, só que de uma maneira geral, né? Você sai da primeira pessoa, que é o artigo de opinião, e vai para a terceira. Só que você fala como se fosse no consenso geral, você usa provas, você tem comprovações, tá? Então, o texto argumentativo, independente se ele é dissertação ou artigo de opinião, ele vai ter uma introdução, eu apresento meu texto, ele vai ter um desenvolvimento, né? Eu vou estruturar esse texto e a conclusão, que é o fechamento dele, tá? Aí nós temos a introdução. No artigo de opinião, eu tanto posso usar aí a afirmação, a comparação e a pergunta. Só que na dissertação, e agora é o momento de falar dela, mais pra frente eu vou falar do artigo de opinião. Na introdução vocês viram tipos, tá? Aí eu coloquei algumas, no caderno de vocês tem, nós vimos uma por uma, eu li com vocês uma por uma, tá? Então, aqui eu coloquei uma de afirmação, eu posso dizer sim, de fato, o Brasil é mal governado, é mal gerido.
e o responsável por isso é o fulano tal, e com base em estudos científicos, em laudos médicos, este homem não tem capacidade mental para governar um país. Aí você coloca lá essa referência, está afirmando que de fato ele é Pinel, né? Você pode também comparar, né? Agora aqui para o Brasil, uma comparação dessa, nosso, por exemplo, se fosse, né? Infelizmente, nosso governante, não tendo um exemplo melhor para seguir, ele tenta se aproximar a todo custo do presidente dos Estados Unidos, o Trump lá, que eu esqueci o nome do cara, gente. Ao dizer que a gripe, né, que o Covid-19 era só uma gripezinha, ele tentou. Aí você vai trabalhando no seu texto, compara um com o outro, tá? E você pode começar com uma pergunta. De fato, o Brasil realmente está sendo mal gerido? Quando você tem um presidente que diz que tudo que nós estamos passando não passa de alarmismo, nós estamos errados em ficar em casa ou ele está certo ao pedir que saiamos a fim de buscar emprego, a fim de gerar economia? São todas maneiras de você começar uma dissertação, tá? Fora os outros exemplos que eu dei para vocês aí, que são introduções de alusão histórica, citação, pergunta, e todos esses outros que eu passei para vocês, que foram 14 de fato, né? Aí na introdução, a introdução é o quê? É o seu cartão de visita, é a hora em que eu vou pegar seu texto e vou decidir se eu vou dar continuidade na leitura ou não. Sabe quando você pega um livro e logo no primeiro parágrafo você já gosta do que ele está falando, não sei, do primeiro, segundo, na primeira página, vamos pensar assim, que você já gosta do que o cara te disse, você vai pegar e ler tudo, ou quando você lê lá 2, 3 parágrafos, você já fala assim, pô, eu não gosto desse cara, não estou gostando do jeito que ele escreve, vou parar de ler. A mesma coisa a introdução. A introdução é o seu cartão de visita. É a hora em que você vai fazer o quê? Você vai encantar ou desencantar o seu leitor. Mas antes disso, para você uma introdução e que realmente ela dê certo, né, em que as pessoas queiram realmente continuar lendo seu livro, ou seu livro não, ler seu texto, você tem que ver o quê? Tanto na dissertação como na dissertação principalmente, né? Quando você vai fazer um texto dissertativo em algum concurso, eles dão os temas lá. Ele dá um tema e dá os textos de apoio. Você tem que ler aquilo, né? Você tem que ler aqueles textos de apoio para você enriquecer seu texto. Talvez o tema seja algo que você já conhece, só que você não tem uma profundidade. Aqueles 2 textos são uma tábua de salvação. Eu sei mais ou menos sobre o que o tema está falando, mas eu preciso de mais. Então, quando a gente tem aqueles textos de apoio, é justamente para isso, para alimentar o seu cérebro, tá? Mas quando a gente diz para vocês que em concursos assim, quando você for fazer, não interessa se é vestibular ou é concurso, você tem que ter conhecimento, é a mais pura verdade, conhecimento prévio. Por isso que eu vivo pegando no pé de vocês, assistam jornais. Tá certo que agora com esse troço do Covid, tá muito pesado assistir, né? Eu não tô assistindo todo dia, porque eu tava ficando muito preocupada e tal. Então o que eu faço aqui? Eu faço um resumão no sábado, eu também tiro para assistir tudo, né? Mas a gente não ver algo todo dia não quer dizer que você tem que ser alienado. A gente não pode, nos tempos em que nós estamos vivendo hoje, sermos pessoas alienadas. Entendam isso. Olha o que está acontecendo no mundo e no Brasil. O Brasil passando por essa pandemia, você tem um presidente que acha que é monarquia, porque ele quer colocar quem ele quiser dentro do governo. Tira o fulano de tal lá, da Polícia Federal, vamos colocar um coleguinha. Por que será que ele quer colocar esse coleguinha? Por que de repente o Moro decidiu sair do governo? Por que será que só agora ele está vendo que o presidente Bolsonaro está tentando interferir em algo que ele não deveria, tornar isso pessoal? Então, a gente tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo, gente. Já pensou em pleno século XXI, em tempos em que o Brasil aí está passando por tudo isso, de repente você vê uma ditadura instaurada? Pior, a gente idiota na rua pedindo por isso. Quem pede por ditadura, gente, no país em que passou, né, os anos sombrios, lá os anos de chumbo da década de 60, é uma pessoa que não conhece a própria história do país, e isso é muito triste. É quando você não conhece a sua história, quando você não se apropria da história do seu país, o que você está fazendo aqui? Pense sempre assim, tá? Então você vai ter aí, né? Tem que ler o tema, tem que tentar compreendê-lo. Por isso, ler o tema, ler os textos bases de novo, meus amores. Tem que ler, tá?
contextualiza com o que está acontecendo ao redor aí, tá? Aí você precisa se posicionar. Se de repente o tema fosse esse aí do abençoado que está no poder, ele realmente é um bom presidente? Né? As atitudes que esse cara, né, que esse senhor vem mostrando, realmente condiz com um representante do Estado? Com alguém sério? Aí você se posiciona contra ou a favor. Se você for contra ou a favor, você já tem que pensar aí nos argumentos que você vai usar para defender tanto a sua ideia a favor como a sua ideia contra, tá? Aí você vai o quê? Contextualizou o tema, já se achou, você pensa na introdução. E aí você sugere a sua abordagem. Vai ser uma abordagem mais firme, mais objetiva, ou você vai tentar amenizar, já se posiciona, tá? Aí o desenvolvimento de 2 a 3 parágrafos, e eu também entreguei para vocês, procurem no caderno. Lembra que na época que entreguei, vocês colaram no caderno. Tá lá os tipos de desenvolvimento, tentem usar. Lembra que eu fiz com vocês, até que acho que vocês têm até anotado no caderno, que eu fui lendo os parágrafos, nós fomos lendo junto, e eu fui colocando para vocês. Ó, esse é bom, esse é fraco, esse é mais ou menos. Lembra que eu falava que o de alusão histórica era o melhor? Dentre outros que tem aí que são bons também, o alusão histórica é bom por quê? Porque você está usando a interdisciplinaridade, você consegue dentro da disciplina de língua portuguesa colocar um elemento histórico, tá? Por exemplo, quando eu falo aí desse abençoado do nosso governador, do nosso presidente, quando ele sai para essas passeatas, não sai da boca dele essa ideia de ditadura, mas é o que ele vem plantando. Eu não posso associar essa ideia, não posso colocar dentro do meu texto, quando eu pergunto se esse cara é um presidente bom ou não, para vocês lá, como se fosse o tema, introduzir, remeter a história, tá? Por isso que é bom. Aí você vai desenvolver 2 ou 3 parágrafos, bem desenvolvidos. Então, pensem sempre em fazer em terceira pessoa. Agora é o momento de escrever esse texto em terceira pessoa, tá? Não em primeira. Foquem na terceira, como se vocês estivessem falando, como se fosse a opinião da sala toda, por exemplo, do terceiro A do terceiro B, tá? Pensem sempre nisso, tá? Você sai da primeira pessoa e você fala num todo, por isso que às vezes pedem comprovações, vão pedir dados, não vão pedir dados, mas se você os tiver, enriquece o texto de vocês, tá? Então, o tópico frasal aí é a síntese do texto. Então, se fosse o meu, já é uma ideia contra os pensamentos desse representante nosso aí do Estado, do Brasil. Eu não tenho nada, gente, que me faça pensar o contrário. Mas essa é a minha opinião, só que é a minha opinião pessoal, mas eu tenho que mostrar como se fosse de um todo e ir mostrando, comprovando para ele, né? Lembra que eu falei até que eu disse que ele era machista? Posso provar que ele é machista. Tem depoimentos deles gravados, tem tudo, tá? Isso eu posso dizer. Tá? Lembra que ele falou que a mulher não merecia ser estuprada porque ela era feia? Pensem só, tá? Aí no próximo você tem o desenvolvimento, que aí eu coloquei alguns tipos e no caderno de vocês também tem. Tem o de enumeração, de comparação, caso e consequência, alusão histórica. Enumeração quando você vai dando uma sequência de ideias. Por exemplo, essa ideia que eu acabei de falar pra vocês de que o cara é machista. Quando ele fala que mulher não tem posicionamento, quando ele fala que a mulher, ó, posso começar. Ele é machista sim, porque houve momentos aí, quando ele não era nem um representante maior do Brasil, ele em pleno plenário disse que a mulher não merecia nem ser violentada porque ela era feia, tá? E vocês ou podem fazer de comparação os comportamentos dele, ou pode usar aquele ministro idiota da educação, né, secretário, sei lá, se é ministro secretário da educação, que usou um discurso do Hitler, não, do Goebbels, daquele ministro alemão, né, cara idiota, que usou um discurso nazista, achando que brasileiro é idiota, que não ia perceber, tá? Pensem sempre nisso. Só que esse desenvolvimento ele tem que ser bem claro e coerente, porque lembra, você está tentando convencer os demais, tá? Aí a conclusão é quando você fecha o seu texto. Ou você pode voltar lá no primeiro parágrafo e reafirmar o que você disse, que você falou. Por exemplo, eu falei que ele não é um governante que está lá dentro das suas faculdades mentais. Eu posso encerrar meu texto dessa forma. Então, eu posso usar esses conectores que estão aí, ó. Portanto, então e desse modo. Portanto, né, com base em tudo que foi dito, com base em todas as atitudes que este homem vem apresentando ao longo do seu governo e ainda mais agora, na situação da pandemia, fica claro o despreparo dele para governar um país.
Aí eu poderia terminar dessa forma. Tem que lembrar de usar os conectores, tá? Vocês têm que lembrar. Eu estava trabalhando com vocês antes da gente sair do Covid, ou sair de Covid, antes da gente passar por esses problemas todos aí, meus amores. Então vejam, é assim que vocês têm que pensar, tá? Tem que tentar usar as conjunções aí. Nós estávamos trabalhando, sabe, na hora que eu estava fazendo aquelas revisões lá com as apps, vocês têm bastante dificuldade nesse momento. Eu vou fazer um vídeo de novo só com isso daqui para vocês, explicando essa parte de conectores, tá? Então, a conclusão, ela fecha o texto. Ou você confirma e você reafirma, tá? Eu posso até terminar com uma pergunta. Se eu começo um texto lá, se a minha introdução começa com uma pergunta, quem vai responder sou eu, porque eu que fiz essa pergunta. Claro, na terceira pessoa, né? Mas eu posso terminar. Aí você joga pro leitor essa conclusão, ele que vai ter que pensar e refletir a respeito, né, do seu texto. Aí eu poderia terminar então. De que maneira, o que podemos esperar até o fim do ano de 2020, se ele já começou tão cheio de problemas e pelo jeito parece caminhar para ainda as coisas piores? O que pensar? Você poderia deixar aí o leitor, a pessoa que vai ler seu texto, refletir a respeito. É bastante interessante, sabe o que? Você provoca. Um texto dissertativo ele é bom porque ele provoca no outro reações, né? Eu posso concordar ou não. O importante é provocar reações, é de alguma maneira chegar no outro, mas isso sendo tudo bem estruturado, tá? Aí, uma retomada da introdução aqui. Vocês viram que pode ser uma conclusão, um resumo, uma sintetização, reafirmação de tudo que foi dito. Desculpa, gente, não é retomada da introdução. Essa aqui ainda estou falando da conclusão, tá? A conclusão ela pode ser a retomada da introdução. Eu posso fazer um resumo, sintetizar tudo, reafirmar tudo que foi discutido, eu posso propor. E na maioria das vezes, quando você pensa em dissertação, as pessoas elas querem de vocês o quê? Um posicionamento. E querem que vocês deem solução para o problema que foi apresentado. Por exemplo, lá perguntaram se o tema fosse esse mesmo, de falar sobre a situação do governo, né, dos representantes, o que fazer. Você daria essa solução. De alguma forma, dentro do seu texto, isso tem que aparecer, tá? Aí, vejam só, o texto. Ele precisa ter referência, exemplos, principalmente em dissertação, gente. Dados, se você conseguir lembrar de dados estatísticos, melhor ainda. Evidências, provas. Se você conseguir colocar no seu texto tudo isso daí, ou uma parte disso, o seu texto já está muito bem escrito, já está muito bem elaborado. Porque a dissertação, ela sai daquela zona estável que era o artigo de opinião, em que você expressava a sua opinião. Também, vocês aprenderam bem. Só que agora, na dissertação, eu preciso de evidências, eu preciso de provas. Então, quando eu uso os tipos de parágrafo, por exemplo, quando eu comparo o governo desse senhor ou as ideias dele com a ideia de algum presidente ditador da década de 60, eu não estou fazendo comparação, eu não estou dando uma evidência, eu não estou fazendo uma referência, eu não estou dando exemplos ou provas, tá? Isso tudo enriquece o texto, nunca esqueçam disso, tá? Um bom texto dissertativo. Aqui agora, nós voltaremos à argumentação. Não que esta professora aqui, ou aquela senhora lá, que em 2017 pegou vocês para dar aula, uma moça aí doida, né, que vocês conhecem já há quase 4 anos. Eu queria tanto fazer um monte de coisa com vocês, meus amores, comemorar esse finalzinho aí de vocês. Mas vai dar tudo certo. A gente vai se encontrar de alguma maneira, não é verdade? Se Deus quiser. Enquanto isso, vocês me aturam por aqui, né, meus amores? Então, vamos aí. Agora a gente vai pensar na argumentação, tá? Então, ó, nunca esqueçam. Texto dissertativo e texto de opinião são argumentos, são argumentações, tá? Aqui eu só coloquei para que vocês observem e relembrem. Então, a argumentação é um texto que tem a opinião de alguém, no caso, a minha, né? O que eu quero, que pacto eu quero fazer com o meu leitor. O que eu quero fazer, quando eu falo de pacto, é que eu quero que ele concorde comigo. Só que para concordar comigo, eu tenho que estruturar isso bem, tá? Aí a argumentação, ela é o quê? É comunicação, é diálogo, são discursos. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês sobre o meu pensamento a respeito desse governo, de tudo que está acontecendo, né? Que é uma merda, né? E estou conversando com vocês.
Infelizmente não tem a devolutiva, mas conforme eu vou falando, a cabecinha de vocês vai pensando, vai processando as ideias, vocês vão lembrando de fatos, tá? Por exemplo, eu assisti esses dias uma reportagem lá que Manaus está pegando fogo com esse negócio da Covid, né? As pessoas estão morrendo e um cara, simplesmente o Cabrini, perguntou pra ele por que ele não estava usando máscara num lugar lotado. Eu falei, porque eu não quero. Mas aí o Cabrini perguntava pra ele, por que você não quer? Você não tem medo de morrer? Eu falei, não, eu não quero. Só que assim, você pode fazer um texto, né, sobre isso também. Até onde o outro tem a liberdade dele e não vai afetar a mim. Porque agora é um momento em que as pessoas têm que... Ó, isso é minha opinião, tá? É um momento em que a gente tem que pensar em todos. Né? Você não fica doente, mas eu posso ficar doente. Você não sabe como é que minha saúde anda. Não é só chegar a velhinhos, é chegar a um monte de pessoas, né? Independente da idade, por exemplo, tenho aqui 34 anos, mas eu posso ter uma saúde frágil. Uma pessoa de 20 e poucos anos pode ter uma saúde frágil e pegar a Covid e morrer. Assim como os nossos pais, avós de vocês, ou os pais de vocês, podem adoecer. Agora não é o momento de você ser egoísta. Custa colocar na cara, né, uma máscara quando for sair. Agora não é o momento para você pensar em vaidade. Ah, não dá para tirar selfie porque eu tô de máscara. Mas é melhor tirar uma foto ainda com a máscara na cara do que você não ter mais nenhuma cara com carne para você tirar foto. É você ser empático agora, tá? Essa é a minha opinião. Tem gente que vai concordar, tem gente que não vai, aí fica de cada um, tá? Mas é isso que é interessante dos textos de opinião. É você provocar o outro, tá? Aí os argumentos, eles vão ser sempre difíceis de rebater, eles precisam ter. Não basta só eu dizer que você tem que usar máscara. Aí você vai me perguntar por quê? Porque sim não é resposta, tá? Eu tenho que mostrar por que é bom. Ou eu poderia usar, por exemplo, para convencer se fosse um texto desse, os vídeos do Átila lá, daquele biólogo, dados, até referências da Organização Mundial da Saúde, tá? Precisa ser difícil de rebater, porque se um texto ele é fácil de rebater, eu não me convenço. Você precisa me convencer. Sempre pensem nisso, tá? Aí a dissertação e argumentação. Dissertação e argumentação, né? São diferentes, iguais, similares? Ai meu Deus, o que é? Né? O que é? Se a gente pensar em opinião, eles são iguais. O que vai mudar é a estrutura de ambos. Eles vão continuar expondo, né? Ó, eles vão continuar apresentando uma tese, ou seja, um tema, uma ideia, tá? Eu tenho que interpretar ainda isso. Nisso eles são iguais. Eu tenho que analisar, interpretar. Eu tenho que me posicionar se eu vou defender essa ideia, se eu vou ser contra ela, tá? A diferença é que o texto dissertativo ele pode ser impessoal. Quando eu falo, por exemplo, quando eu falo em pessoal, eu saio da primeira pessoa e falo de forma geral, na terceira pessoa. Vai exigir de mim provas do que eu estou falando. Ele precisa ser bem estruturado. Agora, o texto argumentativo, ele é mais pessoal. Eu continuo querendo convencer, mas eu não exijo provas, tá? Só vou estabelecer uma ordem aí de apresentação dos fatos e pronto, você acredita em mim se você quiser, não precisa de provas. Na dissertação, para você acreditar em mim, eu te dou provas difíceis de rebater, para que você se convença, tá? Aí, a dica, tá? Vocês têm que ler sempre, 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 né? Não sejam alienados, meus amores, não num momento como esse. Não dá pra ser, sabe? Não dá pra ser, não é justo, né? E no momento em que vocês são privados da educação, olha só, vocês são privados da educação. Não é que vocês estão sendo privados, mas vocês estão sendo privados do convívio com a gente, né? De sair. Vocês têm que assistir o que está acontecendo na TV, porque nesse momento em que as pessoas deveriam estar sendo empáticas, preocupadas, os governantes aí são preocupados com o quê? Tira, põe, vamos colocar um coleguinha no meu amigo, na Polícia Federal, quando seu filho é suspeito, quando a sua família e seu filho é suspeito de fazer parte de milícias. Pensem em tudo isso. Então leiam, né? Leiam, assistam os jornais, gente. Não dá pena, né? Este indivíduo não. Ele não, gente, chega a dar até um treco. Ele não tem um posicionamento, ele é um vendido. Ele vai para onde a corrente levar. A corrente, no momento, está desse lado aqui, desse indivíduo louco.
Quando ele estiver caindo, o Datena vai pro lado do barco. Esperem pra ver, tá? Então se cuidem, meus amores. Saudades de vocês, de poder ver vocês, meus amores, sabe? Assim, os meus terceiros, tô morrendo de saudade de vocês. De tudo, sabia? Tanta coisa que eu queria fazer com vocês, meus amores. Tanta coisa, tá? Que a gente vai poder fazer, né? Então se cuidem para que todos, para que a gente possa se encontrar, dividir aí esses momentos, né? Obrigada, Cauane, por estar dividindo, passando as atividades. O Eric, você tá muito bonitinho, Eric, parabéns. Eu espero que você esteja fazendo tudo também, viu? E aprendendo, tá? Quem mais? Todos vocês, né? Todos. Tiagão, eu espero que o senhor faça, tá? Quem mais? Todos, meus amores. As meninas, a Ana, a Tati, a Janaína, a Cauane, as Larissas, a Letícia, todo mundo, meus amores, tá? Se cuidem, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau.